E se a intervenção mais sofisticada, para controlar uma inflamação sistêmica, não fosse uma molécula química super complexa desenvolvida em laboratório, mas sim tipo um simples feixe de luz vermelha brilhando silenciosamente no punho de um paciente? Pois é, isso soa completamente como um roteiro de ficção científica, né? Aquelas tecnologias de regeneração que a gente vê em filmes espaciais. Exatamente, mas essa é a premissa de uma terapia muito real que vem ganhando uma tração clínica gigante. E é o que nós vamos dissecar no nosso mergulho profundo de hoje. É um assunto fascinante. A aparente simplicidade de um dispositivo luminoso preso ao pulso esconde uma rede formidável de sinalização celular. Com certeza. E as nossas fontes para guiar essa conversa incluem um e-book muito aprofundado de autoria da enfermeira Alexandra Magalhães. O material foca na laser terapia e LIB. E também é conhecida no meio técnico como fotobiomodulação sistêmica. Isso. E a nossa missão aqui, para quem nos escuta, é justamente separar o misticismo da biofísica, sabe? Queremos entender os mecanismos de ação reais. Como uma luz aplicada sobre uma única artéria consegue orquestrar, digamos assim, uma resposta de cura que reverbera pelo corpo inteiro. Exato. Mas olha, para quem acompanha esses avanços tecnológicos na saúde, o acrônimo ILIB carrega uma trajetória técnica bem curiosa nas fontes. A sigla original significa irradiação intravascular do sangue com laser. O termo intravascular é o que logo chama a atenção, porque hoje a aplicação é feita por cima da pele, como uma pulseira. É uma mudança drástica de abordagem. Sim. Lendo o histórico do procedimento, que começou lá na Rússia há mais de 30 anos, fica claro que a técnica exigiu uma logística bem mais agressiva, né? Muito mais. Naquela época, o paciente passava por uma punção venosa real. Uma agulha mesmo. Uma agulha. E uma fibra óptica era inserida diretamente no fluxo sanguíneo dentro da veia. Ai, só de pensar já dá um certo desconforto. Pois é. A evolução para essa via transcutânea de hoje é um exemplo brilhante de refinamento tecnológico. Na abordagem invasiva original, a eficácia era inegável, claro, porque o laser estava em contato direto com o plasma. Certo. Mas trazia todos os ônus de um procedimento invasivo. O risco de infecção, a necessidade de material estéril, o desconforto para o paciente. E ficava limitado só a clínicas e hospitais, né? Exatamente. O salto ocorreu quando a gente aprimorou o entendimento da ótica dos tecidos. Os pesquisadores perceberam que os comprimentos de onda vermelho e infravermelho conseguem atravessar a pele com um mínimo de dispersão. Então, pensando nessa transição, a analogia que me vem à mente é a evolução da conectividade. Como assim? Tipo, a terapia original era como plugar um equipamento na internet através daquele cabo de rede tradicional, sabe? Aquele cabo físico espetado direto no sistema venoso. Ah, entendi. Boa analogia. E a versão transcutânea que a gente usa hoje, focada na artéria radial ali no pulso, funciona como o nosso wireless, o nosso carregamento sem fio. É bem por aí mesmo. O dispositivo emite os fótons através da barreira da pele e o sangue recebe toda a sinalização biológica sem precisar de nenhuma agulha. E a escolha da artéria radial ali no punho não é por acaso, certo? De forma alguma. A artéria radial oferece uma janela terapêutica perfeita. Por ser superficial? Exato, ela repousa logo ali, abaixo da pele, o que minimiza a perda da energia da luz. E ela tem um fluxo sanguíneo pulsátil e bem volumoso. Então, o sangue todo acaba passando por ali. Isso. Ao incidir a luz ali por um tempo contínuo, a gente garante que todo o volume de sangue circulante passe repetidas vezes por aquele feixe de luz. E é por isso que alguns autores chamam hoje de VPBM, né? Fotobiomodulação vascular. Mantém o benefício e o conforto vai lá em cima. Perfeito. O conforto muda completamente a adesão do paciente ao tratamento. Mas sabe o detalhe desse material que realmente muda tudo pra mim? É o momento em que a física encontra a biologia em nível celular. Porque o sangue não está só absorvendo calor ali, né? Não, de jeito nenhum. É muito mais elegante que isso. A luz vermelha atinge células vivas e a magia inteira depende das mitocôndrias. A literatura que nós lemos aponta direto para uma enzima chamada citocromo C oxidase. O famoso complexo 4 da cadeia respiratória. Isso. O que me deixa fascinada é tentar visualizar como uma enzima, tipo, literalmente enxerga a luz para produzir energia. Como isso funciona? O que é fascinante aqui é a precisão dessa interação. A citocromo C oxidase tem centros metálicos na estrutura dela. Metais mesmo.
Sim, especificamente átomos de cobre e de ferro. E eles funcionam como cromóforos. Eles têm a capacidade estrutural de absorver os fótons na faixa do vermelho e do infravermelho. Caramba! E quando absorvem, o que acontece? Quando o fóton é absorvido, ele excita os elétrons nesses centros de metal. Esse estado de excitação acelera todo o trânsito de elétrons lá na mitocôndria. Como se apertasse o acelerador do metabolismo. Exato. O gradiente elétrico na membrana fica mais intenso e a célula produz ATP, que é a energia, de uma forma muito mais eficiente. Mas a sensação que eu tenho, lendo a enfermeira Alexandra, é que focar só nessa produção de energia subestima o poder da técnica. A ILLB não é só um power bank para as células, né? Tem uma via de comunicação enorme aí. É. A energia é só o primeiro dominó a cair. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O verdadeiro pulo do gato está na fotodissociação do óxido nítrico. Espera, traduz isso pra gente. O que o óxido nítrico tem a ver com isso? Então, em condições de estresse, de doença crônica, ou quando o corpo está inflamado, o óxido nítrico muitas vezes gruda na citocromo C-oxidase. Ele compete com o oxigênio e basicamente asfixia a respiração da célula. Nossa, ele bloqueia o processo. Exatamente. Ele toma o lugar do oxigênio. E o que a luz vermelha faz? Ela quebra essa ligação. Ela literalmente chuta o óxido nítrico para fora da enzima. Sério? E aí o oxigênio pode voltar a trabalhar? Isso mesmo. A mitocôndria volta a respirar livremente. E tem um segundo efeito. Esse óxido nítrico que foi expulso não some. Ele vai para a corrente sanguínea e atua como um sinalizador brutal e um vasodilatador. Ah, então é daí que vem aquela cascata celular. O material fala muito de segundos mensageiros, como o AMP cíclico e o cálcio intracelular. Exato. Essa liberação aciona mensageiros que viajam até o núcleo da célula, alterando até a expressão dos genes para promover o reparo do tecido. Mas aqui me surgiu um questionamento durante a leitura, bem na parte de anatomia. A irradiação acontece numa janelinha minúscula ali no pulso, de poucos centímetros, e um adulto tem uns 5 litros de sangue. Certo. Como que esse efeito microscópico no punho não se dilui no meio do caminho? Tipo, como isso chega com força até, sei lá, uma úlcera num pé diabético ou num pulmão inflamado por asma? Essa é a grande sacada sistêmica. E é o que diferencia essa sinalização de simplesmente tomar um remédio. Como assim? Não estamos injetando uma substância que vai se diluir na água do plasma. Nós estamos criando um efeito em cadeia. E mais importante, a luz altera propriedades físicas das células do sangue. As células vermelhas, você diz. Isso. Ocorre uma mudança imediata no que a gente chama de propriedades reológicas do sangue. O laser interage com a membrana dos eritrócitos, modificando o potencial zeta deles. Potencial zeta. Basicamente, é a carga elétrica da membrana que impede as células de grudarem umas nas outras. Com a inflamação, as células vermelhas tendem a se aglomerar, formando blocos pesados. Ah, o sangue fica meio espesso, né? Exato. A luz devolve essa carga. As células se separam, recuperam a flexibilidade e conseguem se espremer naqueles capilares minúsculos lá na periferia do corpo. E assim conseguem levar oxigênio para aquele pé diabético que estava isolado. O sangue flui melhor. Exatamente. O transporte de oxigênio é otimizado de forma sistêmica. Então, a nossa metáfora da rodovia se encaixa perfeitamente aqui. É como se a ILB não fosse só um asfalto novo. Ela é um sistema de otimização de tráfego, sabe? Uma boa forma de ver. Ela garante que cada caminhãozinho de carga, que seriam as células vermelhas, pare de fazer engarrafamento, ganhe uma aerodinâmica perfeita e consiga entregar as caixas de oxigênio nas vielas mais apertadas do corpo. E esses caminhões levam mais do que oxigênio, viu? A cascata iniciada pela luz atinge também as células de defesa, os leucócitos e macrófagos. Tem um efeito imunológico também? Muito forte. A gente observa clinicamente uma alteração no perfil inflamatório. Aumenta a interleucina 10, que é uma proteína anti-inflamatória poderosa. E imagino que abaixe as ruins. Exatamente. Suprime simultaneamente os agentes que causam inflamação, como o fator de necrose tumoral. É um alarme biológico que manda o corpo apagar o incêndio onde quer que ele esteja.
Caramba! E tem uma seção nas notas que detalha o combate ao estresse oxidativo que me deixou impressionada. A enfermeira Alexandra cita enzimas com nomes complexos, tipo superóxido dismutase, catalase, glutationa, peroxidase. São os nossos antioxidantes endógenos. Pois é. E a literatura exalta isso de um jeito que faz até os suplementos de vitamina de farmácia parecerem, super ineficientes. Por que essas enzimas ativadas pela luz são melhores que tomar um antioxidante normal? A grande diferença está na matemática da coisa, na dinâmica de neutralização. Como assim matemática? Quando você toma um antioxidante comum, tipo a vitamina C, a relação é de 1 para 1. Uma molécula de vitamina neutraliza um radical livre e acabou. Ela é consumida no processo. Ah, ela meio que se sacrifica. Isso. Já o sistema dessas enzimas ativado pela ELIB é catalítico, ele não se consome. A superóxido dismutase pega o radical livre tóxico e converte em peróxido de hidrogênio. Aí a catalase entra e quebra isso em água e oxigênio puro. Que é inofensivo. Totalmente. E o detalhe, uma única enzima dessas consegue desarmar milhões de radicais livres por segundo. Milhões. E ela continua lá, inteira, pronta para o próximo. Nossa, é muito mais inteligente. A luz manda a célula fabricar o próprio escudo, então. E isso explica os resultados práticos, né? Sim. Porque o material fala de alívio de dores crônicas e até melhora da ansiedade e do sono. Sim, porque além de desinflamar, a irradiação também estimula a liberação de neuromoduladores, como as endorfinas. Que são analgésicos naturais. Exato. E no tecido lesionado, a luz estimula a angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos, e acelera a síntese de colágeno. O que explica o sucesso em lesões musculares, né? E até o uso estético para a pele que o e-book cita. A reconstrução é acelerada com tijolos de verdade, com fluxo sanguíneo renovado. Agora, eu preciso puxar o freio de mão em um detalhe aqui. Porque a lista de aplicações clínicas no material beira o inacreditável, sério. Eu imagino o porquê da sua ressalva. Tipo, o texto sugere o uso para hipertensão, diabetes, fibromialgia, asma, sequelas de Covid longa, cicatrização e espinha, acne. É uma lista extensa, sim. E para quem tem um mínimo de ceticismo científico, uma pulseira que melhora do pulmão ao espinha soa perigosamente como aquele, sabe, tônico de feira do século XIX que prometia curar de calvície a dor de dente. Como não soar como um charlatanismo? Esse questionamento é vital. E a resposta está em uma palavra crucial que diferencia a ciência séria do curandeirismo, que é a palavra adjuvante. Terapia adjuvante. Ou seja, ela não cura o problema sozinha. Nunca. A ILB não reconstrói o pâncreas de um diabético num passe de mágica. Ela não substitui, de forma alguma, o remédio primário. Tá, mas então por que serve para tanta coisa diferente? Porque todas essas doenças, por mais diferentes que pareçam por fora, compartilham uma mesma base silenciosa. Todas elas envolvem falha na microcirculação, falta de oxigênio nos tecidos, inflamação celular descontrolada e estresse oxidativo. Ah, entendi. Ela limpa o terreno, digamos assim. Perfeito. Ela tira o ruído inflamatório da frente. O corpo limpo dessa inflamação crônica consegue finalmente responder à medicação primária. Faz muito sentido. Mas tem outra questão que afasta a técnica de ser uma poção mágica, que é o fator da dose, né? O efeito cachinhos dourados que a gente leu. A dosimetria. Esse é o coração da fotodiologia. Pois é, o e-book fala que não é só ligar a luz na potência máxima e torcer para dar certo. Tem um padrão bifásico. Conta mais sobre isso. A gente chama isso de lei de Artin-Schultz. Ela destrói aquela mentalidade humana comum de que se um pouco é bom, o triplo deve ser maravilhoso. O que costuma dar muito errado na biologia, né? Sempre dá. Com a luz, se a dose for muito baixa, os fótons não têm força para excitar aqueles centros de metal na enzima que comentamos. Nada acontece. E se acertar na mosca? Se a dose for exata, você tem todo esse espetáculo de vasodilatação, reparo, fim da inflamação, mas, se você exagerar no tempo ou na potência, o efeito reverte completamente. Sério? Reverte como? Ocorre uma saturação dos receptores de luz, o sistema trava, o estresse oxidativo, em vez de diminuir, ele dispara, e a célula pode até entrar em apoptose,
que é a morte celular programada. Caramba, a luz vira veneno, então. E isso, olha, joga um holofote imenso numa questão de segurança que eu reparei lendo o texto. A gente vive numa época de redes sociais que ama a palavra não invasivo. E o perigo mora exatamente aí. Pois é, as pessoas confundem não precisa de agulha com posso comprar na internet e fazer em casa assistindo TV. A banalização dessas tecnologias é um risco real. E a ILB exige raciocínio clínico. Se a dose errada causa toxicidade, não é algo para leigos testarem em si mesmos. Com certeza. O material da enfermeira Alexandra lista contraindicações bem absolutas. Por exemplo, câncer ativo sem liberação médica. O que faz todo o sentido fisiológico. Porque aumenta os vasos sanguíneos. Exato. Se a terapia estimula a angiogênese, a criação de novos vasos capilares, aplicar isso em alguém com um tumor e replicação seria criar as rodovias de suprimento que o câncer precisa para crescer mais rápido. Nossa, um tiro pela culatra terrível. E tem outras restrições, hemorragia ativa e até gravidez em certas situações. A ILIB fluidifica o sangue, né? Lembra do potencial zeta que solta as células vermelhas? Então, aplicar durante uma hemorragia aumentaria o sangramento. A avaliação de um profissional capacitado não é preciosismo, é segurança vital. Além de casos de trombose, marca-passos e pessoas que tomam remédios que causam fotossensibilidade, a ciência realmente impõe limites claros. Apesar de termos uma base sólida de segurança, a maturidade de qualquer terapia exige ensaios contínuos. Precisamos de mais estudos globais para padronizar perfeitamente esses protocolos de dosimetria que acabamos de discutir. É um campo que não para de evoluir. E para sintetizar todo esse mergulho profundo nos mecanismos, acho que ficou bem claro. A gente acompanhou aquela evolução elegante lá da Rússia, das agulhas nas veias até a pulseira de luz no punho de hoje. A fotobiomodulação sistêmica no seu melhor. Sim, e desvendamos como a luz vermelha excita diretamente as mitocôndrias, como ela solta o óxido nítrico e aciona aquele escudo absurdo de enzimas antioxidantes. Mostrando que o corpo é uma engrenagem que, quando destravada do estresse oxidativo, sabe exatamente como se consertar. Perfeito. A técnica se consolida não como um curandeirismo, mas como uma forma de modular o terreno biológico para a cura. E isso me leva a uma reflexão final que a biologia meio que impõe quando a gente lê esse material. Qual reflexão? Olha, passamos esse tempo todo decodificando como doses de luz vermelha e infravermelha alteram nossas mitocôndrias e estancam inflamações crônicas, certo? Certo. Se a gente considerar a nossa biologia evolutiva, por dezenas de milhares de anos a nossa espécie acordou, caçou e sobreviveu banhada pelo espectro completo da luz do Sol. Nossas células foram programadas sob a luz natural do amanhecer ao anoitecer. Um ponto de vista muito interessante. Então eu fico pensando, até que ponto toda essa explosão moderna de doenças autoimunes, de fadiga sistêmica, não estaria enraizada na nossa drástica nova realidade? A privação de luz natural. Exatamente. A gente passa quase a vida inteira trancado sob telhados, iluminados só por essas frequências frias e artificiais das telas, privados da nutrição luminosa que as nossas mitocôndrias esperam receber. Será que a ILIB não está só, de certa forma, devolvendo o sinal que a civilização moderna nos tirou? Fica aí a provocação para quem escuta a gente pensar um pouco e até o nosso próximo mergulho.